Fala pessoal ligado aqui no canal, bora fazer um curta e hoje nós vamos continuar a semana King Kong aqui no canal. No último vídeo eu e Luiz Roberto Weston falamos sobre o clássico de 1933 e hoje eu vou continuar falando sobre todas as outras coisas derivadas do filme da década de 30. Vamos falar hoje sobre algumas coisas boas, mas nós também vamos falar sobre muita coisa ruim envolvendo o King Kong. A primeira coisa realmente lamentável que veio envolvendo o King Kong veio justamente no ano de 1933, assim como o primeiro filme. Estou falando, claro, da continuação O Filho de Kong, produzida pela RKO a toque de caixa, para lançar também no ano de 1933, quando o primeiro King Kong ainda estava fazendo barulho. Nessa continuação, o Carl Denham, que é o diretor do primeiro filme, lá que leva o King Kong para Nova York, etc., ele volta à Ilha da Caveira e ele descobre um gorila albino. Inclusive um gorila albino antes dos gorilas albinos serem descobertos na vida real. Olha que curioso. O filme é uma bobagemzinha, é um filme bem bobinho, é um filme bem infantiloide. O King Kong bebê, ele bate com a cabeça numa pedra, aí ele fica meio tonto, aí tem uma musiquinha engraçada. É um filme bem bobo. Tem um stop motion bacana, é legal ver um King Kong que visualmente remete ao original, mas ainda assim não é exatamente igual àquele. Mas, no geral, é um filme bem caça-níquel, é um filme bem safadinho. É um filme... é uma pequena mancha nesse legado do King Kong. Em 1962, nós tivemos um filme chamado King Kong vs Godzilla, produzido no Japão. Eu lembro de ter visto essa porcaria quando eu tinha uns 7 anos de idade. Na época eu já senti que tinha alguma coisa muito bizarra com aquele King Kong. É um filme bizonho, onde o King Kong tem uma cara de concha e ele fica lutando contra o Godzilla, e eles vão trocando porradas, e são aqueles golpes tosquíssimos, o Godzilla batendo no King Kong com a cauda dele, soterrando o King Kong dando aquele chutinho de criança na praia pra jogar pedra no Godzilla. E esse filme tem uma cena que é tão bizonha, que é o King Kong sendo carregado por balões. Ah, claro, como a dúvida já surge aí. King Kong, como que ele vai confrontar o Godzilla sendo que ele é muito menor que o Godzilla? Nesse filme, o King Kong é gigantástico. O King Kong nesse filme, ele pega um trem na mão, assim, inclusive. O que mais nós podemos dizer sobre esse filme, a não ser que é uma pérola do cinema trash? É, um filme trash, realmente. É um filme muito escroto. Mas vale pelas risadas involuntárias que ele certamente vai causar na maioria do público. E é claro que as minhas expectativas para King Kong vs Godzilla, que deve ser lançado lá para 2020, é de que pelo menos vai ser um filme um pouquinho mais aproveitável do que essa bobagem besterótica aqui. Agora, o mais impressionante de tudo é que esse King Kong japonês não apareceu somente em King Kong vs Godzilla de 62. Para piorar a situação, em 1967 nós tivemos A Fuga de King Kong, onde um King Kong enfrenta um robô King Kong. Sim, o King Kong com aquela cara de concha enfrenta um robô King Kong, dá porrada neles, com aquelas maquetes horrorosas. É um filme, esse filme é uma desonra ao Tokusatsu. E já que eu falei de Godzilla, vale lembrar que King Kong, assim como Godzilla, também ganhou uma coisa muito esquisita considerando o personagem que a gente tá falando, que é um desenho animado. Sim, King Kong teve uma série animada em 1966, que durou 25 episódios, ninguém nunca viu, deve ser, não sei, nunca, de todos os produtos envolvendo King Kong, esse desenho animado foi o que eu nunca tive o menor interesse em ver. Aí, depois de todas essas tentativas idiotas de levar King Kong para outras bobagens, em 1976 nós tivemos uma refilmagem de King Kong produzida pelo Dino de Laurentiis e dirigida pelo John Guillermin, que dirigiu também O Inferno na Torre alguns anos antes. Essa refilmagem de 76 ela moderniza o que o filme de 33 era. Ele traz para um contexto mais atual. Não é à toa, por exemplo, que o Empire State sai de cena e no lugar entra as duas torres do World Trade Center. King Kong sobe e pula de uma para outra. E é um filme que na época fez um bom sucesso de bilheteria. Ele inclusive ganhou o Oscar de efeitos especiais. Ele tem um trabalho de maquiagem interessante, embora, mais do ponto de vista técnico, é um filme com altos e baixos. Os efeitos visuais envelheceram um pouco mal, inclusive. A maquiagem, as expressões do rosto do King Kong são bem interessantes, são bem convincentes. O King Kong tem alma nesse filme. Mas o problema, por exemplo, as mãos dele, as mãos animatronics. No filme original de 33 tem uma hora que eles fundem o stop motion com uma mão animatronic fechada e o King Kong começa a despir ela. Nessa versão de 76,
o movimento das mãos é tão limitado que o King Kong basicamente tira a roupa da Jessica Lange, basicamente cutucando ela. É um pouquinho tosco. Sem falar que é um filme bem cafona, bem exagerado. Quando o King Kong é levado pra Nova York, eles criam uma jaula enorme com eles e colocam uma coroa nele. E os personagens em si, eles são personagens bem subaproveitados, são personagens em geral, são personagens unidimensionais. A personagem da Jessica Lange, ela basicamente é só uma mulher bonita, muito bonita e nada além disso. Aliás, Jessica Lange foi uma revelação nesse filme aí. Esse filme inclusive tem o Jeff Bridges também, e o Jeff Bridges é sempre uma presença legal, é claro. Agora, por exemplo, o Carl Denham, que na versão original era um diretor de cinema e aqui ele trabalha numa equipe de petróleo. Aliás, o nome dele nem é Carl Denham nessa versão, inclusive. Você vê, o filme já tá atualizando, não é mais uma equipe de cinema indo explorar uma ilha, é uma equipe de petróleo querendo explorar uma ilha. Ou seja, o filme tenta deixar claro que eles estão tentando atualizar o King Kong. É um filme razoável, tem muitos problemas, mas tem algumas coisas legais. A trilha sonora é bem bacaninha. A química entre o King Kong e a personagem da Jessica Lange é bem interessante porque no original ela se sentia apavorada pelo King Kong sempre. Já aqui, ela começa a retribuir um pouco aquela afeição que o King Kong projeta nela. É interessante, cria inclusive um clima de tragédia que é bem mais eficiente do que na versão de 33. Aliás, a morte do King Kong nesse filme é bem mais violenta, bem mais brutal, cheia de sangue. Agora, é um filme bem cafona, é um filme que tenta modernizar o clássico, mas não consegue. Tem uma hora, inclusive, que a personagem chama o King Kong de seu macaco machista. Porra, mas é um diálogo bobo, esse que é o problema do filme. E é um filme que marcou época, claro, é um filme que todo mundo lembra. Muitas pessoas, inclusive, conhecem King Kong por causa desse filme, que passava na sessão da tarde e tal. Mas é um filme bem problemático e é um filme bem... É um filme caça-níquel mesmo. É um filme que você sente que ele foi feito mais por razões comerciais do que por razões... além disso, como é o caso da versão do Peter Jackson, por exemplo. Agora, se eu falei que a versão de 76 não era grande coisa, o que eu posso dizer sobre a continuação King Kong Lives, que aqui no Brasil foi lançada como King Kong 2 e depois transformaram em A Volta de King Kong? Eu vou chamar só de King Kong Lives mesmo. Esse filme é inacreditavelmente merda, realmente. O filho de King Kong, de 33, ele pelo menos reconhecia que trazer de volta ao King Kong em si ia ser uma coisa bizarra demais. Já essa continuação, ela parte do princípio de que o King Kong, na verdade, não morreu ao ser metralhado e cair das Torres Gêmeas, ele estava em coma, e aí para reviver eles reviveu o King Kong. A Linda Hamilton, do Exterminador do Futuro, a nossa eterna Sarah Connor, ela tem que criar um coração biônico, e esse coração biônico só vai funcionar se tiver sangue de um outro macaco gigante. Aí o que acontece? Eles encontram uma Queen Kong, uma Lady Kong, uma fêmea do King Kong. Olha, pela sinopse que eu já dei, você já deve estar imaginando a maravilha que esse filme é. Agora, pegue essa premissa absurda e some ela a um monte de efeitos especiais absurdos, igualmente absurdos, e atuações inacreditáveis. Tem um vilãozinho bigodudo, que é um general muito tosco, muito cartunesco, e os efeitos visuais do filme, o chroma key é um troço tão horrível. Tem uma hora, inclusive, que o King Kong vai comer um cara. Na verdade, ele não vai devorar o cara, ele vai transportar o cara para outra dimensão com a boca, porque ele não comeu o cara ao fazer aquilo. E aí você vê a mão animatronic do King Kong amarela, e aí ele vai palitar o dente e tira o boné do cara. É um filme muito merda. Tem uma cena, inclusive, onde o King Kong pisa no carro de um cara. Aí, esse jovem aí, em vez de ficar impressionado com uma criatura como King Kong, ele simplesmente solta a seguinte frase: "Meu Deus do céu, meu pai vai me matar". E isso que eu tô deixando de lado a grande... Meu Deus do céu, que acontece no final, que é, spoiler, claro, King Kong e a macaca têm um filho, e o filho é do tamanho de um ser humano normal. Meu Deus do céu. Aliás, vale apontar, esse filme, ele ganhou o Framboesa de Ouro de piores efeitos visuais na época. Na época ainda tinha o Framboesa de Ouro nessa categoria. Ou seja, você vê, o filme de 76... é um filme que, do ponto de vista técnico, envelheceu melhor do que uma continuação que veio 10 anos depois. Obviamente o filme é um fracasso de bilheteria, é lembrado como um dos piores filmes do ano que foi lançado, é uma abominação desprezível esse filme. Aí depois vieram 19 anos sem nada de King Kong, várias memórias ruins, é claro, até que Peter Jackson resolveu fazer a sua refilmagem. Peter Jackson era fanático pelo filme de 33, é o filme favorito da vida dele, ele se inspira muito nesse filme, é o filme que motivou ele a se tornar diretor de cinema. Ele queria fazer esse filme, inclusive, antes de fazer O Senhor dos Anéis.
só que aí ele não conseguiu, aí ele engavetou esse King Kong, aí depois ele fez Senhor dos Anéis, foi aquela explosão, e aí a Universal resolveu dar 207 milhões pro Peter Jackson fazer a versão dele do King Kong. É um filme que até hoje divide opiniões, muita gente adora, muita gente detesta, eu sou do time dos que adoram esse filme, porque é um filme que ao mesmo tempo ele serve como uma carta de amor ao original, ele tem várias referências, ele repete alguns trechos da composição do Max Steiner na cena da apresentação em Nova York. Esse filme ele tem várias piadinhas internas, o personagem do Jack Black vai falar de uma atriz que ele quer contratar, só que essa atriz ela tá trabalhando com a RKO, e aí você supõe que é a Fay Wray do filme original. Outras alusões, o King Kong mata o dinossauro, depois ele pega a boca dele e fica brincando que nem no de 33, exatamente igual. E outras brincadeiras que o filme faz, ele reconstrói cenas naquela parte toda do navio, onde a personagem da Naomi Watts ela tá conversando com o personagem do Kyle Chandler. Aquilo é uma reconstrução de uma cena do filme lá de 33. Não é à toa que o personagem do Kyle Chandler nesse filme se chama Bruce, assim como Bruce Cabot, que interpretou o John Driscoll na versão de 1933. Só que ao mesmo tempo onde esse filme do Peter Jackson funciona como uma grande homenagem ao filme da década de 30, ele também é um filme que sabe adaptar onde é necessário. Ele não se prende apenas à nostalgia para funcionar. Por exemplo, a personagem da Ann Darrow, na versão de 2005, ela é uma personagem muito mais interessante do que na versão de 33, onde ela era só a donzela em apuros. E a questão que envolve a Grande Depressão, ela é reconstruída com uma fidelidade impressionante pelo Peter Jackson logo na primeira cena do filme, e a gente conhece mais a respeito daquela jovem antes dela ser contratada pelo personagem do Jack Black. E aliás, é interessante porque ela trabalha no vaudeville e o filme sabe aproveitar bem essa questão depois, na hora de desenvolver a dinâmica entre ela e o King Kong, onde ela começa a usar essas práticas para entreter o King Kong e começar a estabelecer uma afeição entre os dois. Ela é uma personagem muito mais interessante, ela é uma personagem que inclusive ela tem coragem de enfrentar não, mas de confrontar o King Kong até. E aí você entende por que o romance entre eles dois acaba se estabelecendo, porque são duas personalidades muito magnéticas que se encontram. Aliás, o Peter Jackson ele conseguiu fazer nesse filme uma coisa que eu acho uma proeza, que é fazer a relação entre um gorila gigante e uma jovem de Nova York soar convincente. Você realmente se pega comovido até pelo romance entre os dois. O King Kong desse filme, ele conta com uma carga dramática que é fantástica. Você sente pena do King Kong, você torce pelo King Kong, você entende cada coisinha que está acontecendo na cabeça do King Kong o tempo todo do filme. Isso sem contar nos efeitos visuais que são até hoje espetaculares. O Oscar que o filme ganhou é mais do que merecido. O Andy Serkis ele faz a captura de movimentos do King Kong, e eu vou falar uma coisa que é polêmica. Eu arrisco a dizer que a captura de movimentos desse King Kong me atrai até um pouco mais do que o trabalho dele como Gollum, porque aqui, primeiro, ele é um personagem com muitos pelos, o que já é um desafio para qualquer animador, e ele é um personagem que não fala, ele se expressa muito através do olhar, da boca, das expressões faciais mesmo. E o King Kong nesse filme ele tem uma vida, você acredita, realmente. Sem contar o design de produção do filme todo, a Ilha da Caveira é muito atraente. Inclusive, o design de produção do filme é inteligente, porque em certo momento ele inclui um esqueleto que você associa a um outro gorila gigante. Aí você entende por que o King Kong é o último da espécie dele. E as sequências de ação do filme são realmente espetaculares. O final no Empire State Building é uma coisa inacreditável. Eu gostaria muito, inclusive, de ver o clímax do filme hoje em dia em 3D no cinema. O Peter Jackson, ele usa vários planos. Primeiro, os planos aéreos são muito importantes para você entender a espacialidade daquela cena que ocorre no topo do Empire State Building. Ele usa vários planos holandeses, vários planos que simulam uma câmera subjetiva. Ele realmente te coloca dentro daquela ação que ocorre no final do filme. Claro que o filme não é perfeito, e eu tenho que dar o braço a torcer quando algumas pessoas reclamam que o filme é muito longo. 3 horas são um exagero realmente muito absurdo. Demora, 1h30 só pro King Kong aparecer. É muito tempo de filme até isso acontecer. E o primeiro ato do filme é o mais problemático de todos, sem dúvida alguma. Aquela parte do navio, inclusive, ela inclui várias piadinhas que são bem vergonha alheia, inclusive. O primeiro ato do filme é realmente um problema nesse sentido de ritmo, de incluir alívios cômicos que são bobos demais. Agora, o filme ele vai numa progressão, ele só melhora, o segundo ato é bem melhor que o primeiro, e o terceiro ato é uma catarse que emociona, empolga, diverte. É um filme realmente que eu acho que as pessoas deveriam dar uma segunda chance, mas com aquela paciência, porque realmente 3 horas
é um pouquinho complicado. Agora, já que eu elogiei tantos efeitos visuais, vale lembrar que aqui e ali eles escorregam. Como se a equipe dos efeitos visuais tivesse investido tudo no King Kong e nos cenários, que também são espetaculares e são digitais em boa parte das vezes, mas de vez em quando eles exageram, como por exemplo na cena da corrida dos dinossauros, dos brontossauros, que é horrorosa, aquele chroma key feio pra caralho, é horrível aquela cena. Agora, a trilha sonora, ela funciona muito bem nos momentos mais intimistas. Aliás, o filme em si funciona melhor nos momentos mais intimistas, embora as sequências de ação sejam, novamente, excelentes. Os melhores momentos do filme são aqueles onde os personagens estão calados, onde o King Kong e a Anne estão calados, olhando pro horizonte. Ou então tem uma cena muito linda no filme que se passa no Central Park, que é uma cena que poderia cair no cafona, mas não cai por causa da direção mais sensível do Peter Jackson. É um filme que você consegue perceber que o Peter Jackson fez com vontade, que ele queria realmente fazer uma coisa bacana e, a meu ver, conseguiu. Então nós chegamos ao final dessa segunda parte do especial King Kong aqui no Bora Fazer um Curta. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembre-se de dar aquele like aqui embaixo, comentar, fale o que você acha de King Kong, o que você espera de Ilha da Caveira. Comente, compartilhe, assine o canal, curta nossas redes sociais, acesse o hqhd.blogspot.com, onde eu comento os filmes do King Kong em texto. E é isso, um grande abraço e valeu! Cara, a melhor cena desse filme é essa! É essa cena. Ih, caralho! Olha o respeito! Olha só. Ah, malandro! Esse filme é muito... Agora que eu vi esse filme.